com um problema de fazer as atividades que eu pedi? Não, professora. Mas tem gente que não fez as últimas. Vocês fizeram? Eu fiz, professora, todas. Porque hoje eu olhei lá e eu só vi o nome da Amanda e do Ednilson. Será que você não postou na aula errada? Ai. Acho que não, professora, mas eu fiz absolutamente todas. Tá, depois eu vou dar uma olhada. Por gentileza, professora, me informa, porque eu não estou deixando acumular, porque se eu deixar acumular, daí eu não dou conta. Que tem gente aí se escondendo. A gente tem um monte de coisa para fazer. Olha a cara de safado, ó. A gente tem muita atividade para fazer, inclusive de estágio, inclusive planos de aula, regência, tudo pelo sistema. Então, se eu acumular, eu não vou dar conta, porque essas aulas, essas regências, tudo que a gente tem que fazer já está tomando um tempo assim impressionante, né? Eu tô apavorada. Sabe que horas que eu levanto? 4h30 da manhã. Tô desde as 4h30 trabalhando. Ô, doido! Eu já corrigi tudo, eu já entrei no AVA. Eu tenho mais de 30 disciplinas no AVA. Meu Deus! Tem turma, por exemplo, vocês são uma turma só, mas tem turma que é 2, 3. Eu tenho 3, 4, 5 salas. Eu tenho que entrar em todas as salas todos os dias. Então, o que eu faço? Eu acordo cedo, eu já rastreio o AVA. Daí, hoje, eu não entro mais, eu vou preparar as aulas. Então, e você tem que dar feedback para o aluno, né? Senão o aluno reclama, né? E com razão, né? A gente não reclama não, professor. A gente gosta das aulas e tá tudo bem. Não, vocês não, mas sim, né? Aliás, por falar em reclamar, aquela pesquisa que está no AVA, eu preenchi ontem e fui muito verdadeiro e agradeci todos os professores. Aproveito para agradecer a professora agora. Muito obrigada. Por essa dedicação que estão tendo, né? O acompanhamento, conteúdo, por exemplo. Ninguém pode reclamar, porque o conteúdo está todo aí. Eu estou lendo até mais do que teria lido se fosse nos nossos encontros normais, eu acho. E você sabe que eu também estou lendo muito mais? Porque, claro, né? Como eu estava explicando para minha vizinha, tem uma vizinha que ela se aposentou. Eu vou bater um papinho aqui, eu já começo a aula. E ela se aposentou, então ela acha que eu estou em casa e que eu tenho tempo de tomar café com ela. Eu vou pegar uma água que já volto. Ah, pode pegar. Eu falo, não, eu tenho que preparar a aula, né? Ai, meu... Ela disse, mas como? Você não está indo para a escola? Não entra na cabeça dela. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar os contos. Vocês viram que eu coloquei um vídeo lá. É bem interessante. Alguém viu o vídeo lá do professor sobre os contos? Eu postei lá no AVA, daí se alguém tiver interesse de assistir. Uni Andrade Letras. E agora? Eu acho que é esse. Ah, não. Olha só o que é a pessoa. A pessoa aposta e cancela. Ai. Não, olha. Deixa eu achar aqui o material. Acabei de colher do pé. Olha que coisa mais linda. Deliciosa. Vou deixar aqui que vai ser minha água de hoje. Pessoal, então, eu postei lá o slide, eu postei um artigo, eu postei o livro, tá? O livro que é o autor que fez a análise psicanalítica dos contos de fadas. Tem um outro livro muito interessante que se chama As Belas Mentiras, também de uma pedagoga, que ela faz uma análise, é a tese de doutorado dela, em relação aos contos de fada.
Professora, tá? esse artigo eu li e recomendo. Aliás, mentira, tá faltando um pedacinho que eu ia ler agora de manhã, acabei me atrasando, não deu tempo para terminar, mas eu vou ler depois e ele tem tudo a ver com o trabalho que eu estou fazendo no meu TCC do Análise Simbólica da obra de Hemingway. Hum, E, meu Deus, eu fiquei impressionado com a profundidade do tema da moralidade que vem a origem dos contos de fada. Eu achei assim muito interessante. Ah, e outra coisa, professora, eu fiz a prova ontem, a prova integradora, e, meu Deus, literatura infanto-juvenil, assim, não sei se foi a minha prova, mas foi umas 5 ou 6 questões sobre literatura infanto-juvenil e eu respondi assim com convicção. Eu fiquei bem feliz de saber que essas leituras todas que nós estamos fazendo, de alguma forma, está contribuindo bastante para a gente entender esse universo que é muito especial, né? O universo específico da literatura, quando o público começou a ficar definido e a temática e o formato começou a ficar definido, eu achei assim bem legal. vocês sabem que olha, eu estou pensando seriamente, eu sou pedagoga e psicóloga, vocês sabem, e eu fiz mestrado em educação. E eu estou pensando seriamente em fazer doutorado em literatura. Porque sabe, eu vou empurrando o doutorado. E assim, ó, só para fazer um adendo para comprovar isso que o André está falando. Cadê o André? Fui pegar água, tô aqui, professora. Mas eu não estou te vendo. Ah, Aí, então acho que eu desliguei a câmera. Oh, pera aí, deixa eu voltar. Aqui, aí o que pronto. acontece? Foi pedido feedback para os pais lá da PAI, né? E o que os pais pediram? Mais contos na aula. Eu achei muito bacana, porque eu diversifico, eu dou muito contos cantados, eu achei assim, o nível intelectual, né, o nível intelectual dos nossos pais, claro que não eles não têm assim uma profundidade. E o que eles relataram para a diretora? A diretora ligou para os pais para saber como é que estavam as aulas e tudo, que nós damos aula aqui no Whats. E eu achei assim, olha, fiquei muito feliz, né? Porque os pais pediram o quê? Contos. Contação de história, diz que as crianças ficam encantadas. E claro, Inclusive, na própria. Desculpa, professora, mas no próprio artigo, Jans Christensen, né? Hans Christensen, esqueci o nome dele. De qualquer forma, ele tinha assim, toda a questão da educação das meninas francesas a partir do começo do século XIX, né, dos anos de 1800 e a partir de 1800 e pouquinho, esses contos foram baseados na educação das francesas, das meninas francesas que tinham acesso a mais educação e pegava esse modelo e colocava para todo o grande público, né, através dos contos. Então, realmente tem história isso aí, tem fundamento, sabe? né? Eu sou muito de contar história, né? Independente do público. Né? Ontem eu fui dar aula para uma turma de pedagogia, eu comecei com um conto, uma reflexão em cima de um conto, tá? Então eu vejo assim, eu e a diretora, nós ficamos bem felizes mesmo, esse feedback aí dos pais. Pessoal, eu vou então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o artigo, tá? Quem puder, leia depois. 2 autores que são muito interessantes para nós, né, nessa questão da construção da moral, é o Freud e Piaget. Tá? Piaget fez estudos muito interessantes sobre a questão da moral. Inclusive, ele tem um livro, que não é muito fininho, onde ele descreve a construção da moral, né? E toda essa influência. Hoje, os jovens eles têm muita né, influência na questão cibernética, né? Bom, eu vou pontuando aqui, qualquer coisa vocês vão falando, tá? Vamos ver se eu coloquei o artigo.
tá? Tem um artigo, tem um material, e eu também postei um vídeo lá de uma semana literária de um professor, que eu achei bem interessante lá para vocês, tá? Bom, os contos de fadas e a formação de valores morais. Então, quem quiser ir falando, vai se colocando aí. Então, esse artigo ele vai trazer o quê? Aos leitores? A fantasia, o maravilhoso, o tempo, perceber o mundo, as questões simbólicas, a formação dos valores Só um morais. segundinho, esse é da Dalva Ramos Rezende, né? É Dalva Ramos Rezende Matos. Beleza. Isso, bem dela. É A isso mesmo. Dalva, Cheguei na página 16, tá faltando só um pedacinho para acabar. A Dalva ela é uma estudiosa, né, no Brasil, em relação principalmente aos contos de fadas. Tá? Ela é ela é quase que uma analítica, né? Então, ela vai trazer aqui um estudo teórico, ela traz a psicologia e a psiquiatria. Então, ela traz aqui uma questão do gênero narrativo, como nós já vimos na aula anterior, né? O conto, ele é um gênero narrativo, e ela traz aqui, né, o conto de fadas, né, da Cinderela, e a questão de transformar o conto de fadas num objeto funcional, de colocar a pauta em gerações, né, na questão do gênero. A psicanálise ela é muito interessante. Eu não sou uma pessoa profunda na psicanálise, né? Minha área é mais o psicodrama e as teorias pautadas no processo de aprendizagem, que é Vallon, Piaget e Vygotsky, que são os autores, né, que eu mais estudei, mais estudo, que eu mais estudo aí no meu processo. Então, tem muitos psicanalistas, né, que se aprofundam ou na análise de filmes ou na análise de literário, tá? Então, aqui ela vai trazer a questão humanizador, a maneira inconsciente de buscar, porque nós temos, né, segundo a psicanálise, a nossa personalidade, ela é formada em id, ego e superego. O id é o quê? O nosso inconsciente. Nós temos o inconsciente profundo, que você não acessa, e nós temos o pré-inconsciente, que às vezes você acessa ele, tá? E nós temos aí, então, o superego. O que é o superego? O superego é o nosso lado moral. Epa, isso é proibido. Epa, isso é pecado. Não, não faça assim, isso é feio. É aquela voz chata dentro de nós que nos dá limite, mas que é necessária. E o ego é a nossa consciência. Tá? Então, durante muitos e muitos anos, professora, desculpa, mas eu gostaria de anotar. O id é igual id, o ego... ego e superego. Tá. Id é o nosso inconsciente. Inconsciente. Isso. O ego... O ego é o nosso aqui e agora. A moral? É o teu equilíbrio. E o superego é a moral. Então, essa é a estrutura, né, que Freud criou e se dedicou anos e anos de vida para explicar essa estrutura que forma a nossa personalidade. Então, durante muitos e muitos anos, os contos de fadas, eles foram utilizados dentro da escola para trabalhar a questão da moral. A própria Bíblia, por alguns estudiosos, é vista como um conto de fadas.
tá? É uma narrativa, como um conto de fadas, mas não vamos, né? Cada um na sua... Eu não tenho essa capacidade, né, para fazer esse tipo de crítica. Bom, pessoal, nós voltando aqui. Então, a literatura, ela tem uma tarefa, o conto de fada, ele é uma narrativa aonde você pode encontrar amor, medos, dificuldades, carência, perdas, busca, solidão, imoralidade, malévolas, né? Nós temos, né, o conto de fadas aí da Malévola, né? As virtudes, os heróis. Eu amo conto de fadas, eu sou apaixonada. E adoro em filmes também, né, de longa ou curta duração, eu sou fascinada. A questão aqui do lúdico, da fantasia, mais do psicológico. Você pode estar assistindo ou lendo um conto de fadas e rir, chorar, ter medo, ter prazer. E ele foi utilizado principalmente pelas escolas durante muito e muito tempo para trabalhar a questão moral. Tá? A questão da Cinderela, como ela foi humilhada. Ela foi humilhada, depois ela foi elevada. A Bela Adormecida, a Branca de Neve. Olha a questão psicológica que existe no conto de fada de Branca de Neve. Que é o quê? Ela era o quê? Perseguida. Então, o que nós chamamos dentro da psicologia isso? Eu acho o conto de fadas da Branca de Neve muito interessante para você fazer essa análise. Então, de repente, ela vivia o quê? Num castelo, ela era a filhinha do papai, né? Chega a madrasta e começa um sistema persecutório. Dentro da psicologia, nós chamamos de quê? Um sistema persecutório. Ela começa a ser perseguida. E depois ela é acolhida, libertada e tudo mais. E quantas histórias na vida real não são assim? Quantas histórias na vida real não são assim? Bom, aí você vai ver que todos esses contos de fada, a Bela e a Fera, eles têm muito a relação do quê? Do bem e do mal. Mas o mal sempre vence. Eles trabalham o quê? A inveja, o ódio, a cobiça, a desobediência, o egoísmo, a vingança. As bruxas são más? Nem todas. Nem todas as bruxas são más. Toda madrasta é má? Também não. Toda irmã invejosa? Também não. Então, você tem aí que fazer algumas análises. Então, esses estudos feitos por psicanalistas, sociólogos, antropólogos, linguistas, críticos literários, tá? Ele vai trazer aqui uma interpretação mais profunda, de valores morais éticos, a questão aqui do narrativo. Eu já estou na página 3. Então, os contos de fadas, eles trazem o prazer, né? E o Bruno Bettenwin, ele traz essa obra do Bruno, ela é fantástica. Se um dia vocês tiverem um tempo, interesse, leiam a obra de Bruno, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas. Ele vai destacar o que aqui? O prazer, o encantamento. E ele faz críticas, tá? Mas também os contos de fadas, eles se fazem necessários para esse impacto psicológico, tá? Então, ele é constituído de quê? De conteúdos, de indignação, de alegria, de superação, de imagens,
de metáforas, né? De símbolos, de alegrias, de valores. E aqui tem um item, né? O maravilhoso conto de fadas e as fadas. Então, o conto de fadas, ele tem o quê aqui? Ele é maravilhoso, ele é fundamental nas narrativas, na trajetória. Eu lembro muito bem quando eu comecei a fazer pedagogia, eu tinha muita dificuldade de escrever. Eu era mais do recorte e cola. E os meus professores naquela época, meu Deus, né? Você não podia nem tirar xerox de livro, cópia de livro, muito menos copiar. E o professor disse, olha, Edi, vá ler contos. Eu já lia, mas não com tanta intensidade. E como os contos me ajudaram nessa questão da escrita espontânea, né? Da escrita espontânea. A questão aqui, né? Aladim, a lâmpada maravilhosa. Gente, eu adoro o Gato de Botas, né? Tá? Então, aqui ela vai trazendo, né? O Pequeno Polegar, o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, né? O João e Maria, quando eu escutava, que eu era criança, eu tinha medo. A minha irmã sempre contava algum conto para nós, né? Sempre os clássicos. Naquela época, nós tínhamos o quê? Os clássicos, né? Eu era uma das mais novas, Pessoal, eu odiava esse João e Maria, porque na minha cabeça, cada vez que a minha irmã ia me contar, eu ainda achava que eles iam morrer no caldeirão. Então, olha, né? Eu chegava a ficar assim, com uma coisa dentro de mim. Eu sempre achei, até hoje. Teve agora, não sei que ano que foi, colegas, uma metragem, né, de um filme de João e Maria. Olha, eu fui assistir também, não vou lembrar agora, né? Mas, olha, quando eu vi aquele caldeirão, me dava um negócio, assim, né? Que eles iam morrer mesmo queimados, tá? Então, essa fada, né? O que significa a palavra fada? É o destino, a fatalidade, o oráculo. Então, pense bem, tá? O destino de uma fada pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, fada é o destino, né? Olha a profundidade dos contos de fadas. Foi o que eu já coloquei para vocês várias vezes. Não é só ir lá, eu vou contar um conto de fadas. Olha a profundidade que ele tem. A Bela Adormecida, tá? Então, os contos de fadas, eles foram criados primeiro para diferenciar gente rica que vivia com o rei, e os pobres eram do quê? Do campo. Hoje não, né? Hoje não. Tem muita gente do campo que é milionário, eles não têm uma rocinha, eles têm uma indústria dentro do campo, tá? Então, isso aí hoje já não é mais uma verdade, tá? Então, o conto de fada aqui, ele pode ser um elemento sobrenatural que provoca reações, né? Tem lá os contos de terror que eu passei para vocês na aula passada, até o vídeo, tá? A ficção também, né? Nós vamos estudar um pouco mais o conto, tá? Eu vou trazer mais um pouco aí essa discussão. Essa questão da carência afetiva, do conflito entre mãe e filho, Se nós pensarmos na Branca de Neve, ela perde a mãe, daí ela tem o quê? Uma madrasta daquela terrível. As fadas, as bruxas, os anões, os duendes, os gigantes, os talismãs. A questão aqui que o adulto é capaz de ler um livro ou ver um filme que acabe mal.
Mas a criança, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. O meu foco maior sempre foi trabalhar literatura com crianças pequenas. Eles sempre querem um final feliz. Sabe? Eles ficam esperando o final feliz, tá? Meio complicado aqui, né? Então, a autora defende aqui, ela defende o final com mais absoluta felicidade, mas ela acredita o quê? Que a amargura também deve ser trabalhada no espírito infantil. Os finais tristes também. Mas cuidar, a questão do herói, dos contos de fadas. Dentro da psicanálise, nós entendemos que o herói, todos nós, independente da nossa faixa etária, ou criança, ou adolescente, ou fase adulta, ou idosa, temos a necessidade de um herói. Se eu pedir agora para vocês fecharem os olhos e pensarem, quem é o meu herói? Ou quem foi o meu herói? Quem foi o meu grande modelo? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um ator, pode ser algo de ficção, né? Em quem que eu me inspirei na minha vida para ser o que eu sou hoje? Então, é isso que eu digo. E eu me preocupo hoje. Nós tivemos no esporte, nós tivemos várias, na minha faixa etária, nós tínhamos várias pessoas. Hoje, eu não sei se nós não temos, ou se temos, depois a verdade aparece, eu não sei se as redes sociais também não ajudam, a destruir, às vezes, esses heróis aí. Eu, por exemplo, eu amo assistir até hoje Homem-Aranha. Tá? Eu sou apaixonada pelo Homem-Aranha. Batman, então? Eu achava a coisa mais linda aquele Batman. Bom, pessoal, então nós temos aí, no Brasil e em Portugal, essas histórias surgiram no fim do século XIX, os contos da Carochinha. Quem é que leu já os contos da Carochinha? O Cascudo, tá? E aqui nós vamos trazer, do Segundo Coelho, essa questão historiadora, antropológica, filosófica, etnológica, tá? Esse cruzamento de várias raízes, de fonte. Posso fazer uma pergunta? Se eu souber responder, tem coisas que eu não domino. É que a professora está falando dos contos de fada, daí veio a palavra aqui na minha mente dos arquétipos que ela utiliza para poder passar, Por exemplo, dos heróis, do Homem-Aranha e do Batman, que a professora falou, eles são heróis acima da moral, do bem e do mal, eles têm um comportamento modelar, eles têm uma atitude que a gente fica prestando atenção, no caso a criança, o leitor, enfim, e eles estão dentro de arquétipos, Então, Isso. a senhora podia falar um pouquinho dessa questão de como é que a gente interage com os arquétipos, ou se todos nós precisamos necessariamente de arquétipos para poder entender os nossos próprios valores, os nossos próprios comportamentos, nossas próprias atitudes? Olha, bem pertinente a sua pergunta. Quando eu fui preparar essa aula, eu ia discutir mais a questão dos arquétipos com vocês. Mas porque assim, existem algumas críticas hoje em relação aos arquétipos. Pessoal, isso é muito místico, isso é fora da casinha e tal, Um autor bem interessante para quem quer se aprofundar em arquétipos é o Jung. O Jung, tá? Eu posso até passar para vocês algum material, Eu vou dar um exemplo, por favor, pessoal, não levem para a questão mística. O tarô.
É? Então, a mandala. A mandala, ela nada mais é do que o estudo dos arquétipos. A minha irmã, eu não tenho mais a minha mandala, né, por uma questão, mas a minha irmã, ela fez a minha mandala, ela foi fazer um estudo. Então, ela estudou toda a minha história, desde que eu nasci, ela fez a minha mandala quando eu tinha 35 anos, tá? Então, cada roda daquela mandala são arquétipos explicando a personalidade daquela pessoa, tá? Nós temos aqui em Curitiba, que fica aqui no Bacaxiri, o Instituto Jungiano, né? Eles fazem estudos, nós temos lá na Uniandrade, se eu não me engano, nós temos um professor junguiano também. Tá? Não vou lembrar, parece que temos um lá no curso de psicologia, tá? Então, se nós analisarmos a questão dos arquétipos, o que é um arquétipo? Nada mais é do que uma imagem, tá? O que uma imagem passa? A linguagem. Então, eu não vejo a questão dos arquétipos como uma coisa mística fora do ser humano. Não, tá? Deixa eu pegar aqui um quadrinho. Então, eu não tenho nada aqui perto de mim agora. Esse quadro que tem lá atrás, atrás do André. Ele é o quê? Ele é uma imagem, tá? Então, ao meu olhar, né? Ao meu olhar, o que é um arquétipo? É uma imagem, tá? Então, nós somos desenvolvidos através do quê? Da linguagem. É a linguagem, então eu tenho a linguagem, ó, aquelas várias imagens ali, ó, são arquétipos. Então, se analisa muito o arquétipo, imagem sobrenatural, o tarô, depois se alguém quiser pesquisar sobre isso, existem psicólogos, inclusive, que usam o tarô, tá? O tarô, eu tenho um amigo que é psicólogo no Rio Grande do Sul, e ele usa o tarô para orientar o paciente. Então, não é nada de evidência, né? Evidência não existe, isso aí... Você vai ter o quê? Uma percepção aguçada do óbvio. O cara não se cuida, vai morrer horas. Então, a questão, você tem o quê? Uma percepção. Tem pessoas que são mais intuitivas, elas têm uma percepção mais aguçada. Puxa, me arrumei para ir para uma festa. Ai, que sensação ruim. Ui, O que o Jung coloca disso? Que existe o quê? O inconsciente coletivo, tá? Então, vem uma sensação assim, eu não vou na festa porque não vai ser boa, aí você não vai. Chega no outro dia, alguém te conta, que aconteceu uma desgraça lá na festa. Daí você pensa, puxa, o meu anjinho da guarda me avisou. Não, é o teu inconsciente coletivo. Então, os arquétipos nada mais são do que imagens figurativas, simbólicas, mas que vão dar sustentação no teu desenvolvimento. Por isso que existe uma certa crítica hoje em relação ao tipo de imagem que eu trabalho com as crianças. O tipo de imagem que eu vou trabalhar com as crianças. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá? Não, perfeitamente, quando eu falo das imagens, ou seja, a imagem é aquilo que a gente busca, né? Todo mundo tem um modelo. E a criança, ela olha para o lado e ela fica procurando um modelo, primeiro no pai e na mãe, depois no professor, um tio numa tia, até mesmo no vizinho. Sempre tem alguém que desempenha esse papel de modelo para a criança, né? E ela vê, através das histórias de fadas, no caso, os modelos que ela consegue identificar o que é o bom e o mal.
que é a questão do caráter, né? Então, isso eu achei super legal. É exatamente nessa fase que a criança vai ter esse aprendizado, né? O que eu quero que vocês entendam que, em relação aos arquétipos, existem várias interpretações, tá? Mas eu entendo os arquétipos como uma coisa no aqui e agora, no real. Não é algo sobrenatural. Não, são as Agora fala direto ao ego, né? Isso, são as imagens. Quantas imagens você vê no dia a dia? Você acorda, quantas imagens você vê? Então, os arquétipos, tá? Lógico, eles são coisas simbólicas, às vezes. Eles saem um pouco do real. Por isso que existe uma grande discussão dentro do Ministério da Educação, dentro de toda a proposta educacional, principalmente em relação a crianças e a adolescentes, tá? De não se trabalhar muito estereotipos, mostrar mais a realidade, tá? Bom, pessoal, só para terminar lá o artigo, depois vocês podem ler lá para se aprofundar, ele vai trazer a origem dos textos, algumas análises aqui, a questão folcloristas, né? A mitologia germânica, aí nós vamos ter aí a mitologia grega, tá? A época romântica, a época polêmica, a questão clássica, tá? A questão liberal, o avanço, a sequência. E aqui o maravilhoso é a formação dos valores morais, outros olhares, né? O texto vai nos trazendo aqui. Nos anos 80, os psicólogos começaram a valorizar aqui os contos de fadas. Bem o que eu coloquei anteriormente, para resolver problemas, às vezes até para dar lição de moral. A questão do bem, do mal. O homem de bem e o homem de mal. Os contos de fadas falam, né, da linguagem de símbolos. Então, os arquétipos, eles estão presentes. Eu quero chamar a atenção de vocês lá na página 11, ó, que ele traz exatamente o que eu já expliquei para vocês. A questão do id, do ego e do superego. Eu já estou aqui na página 11. Agora eu vou... Bem lá no início, ó. O id, o ego e o superego. Que é a nossa necessidade ali, ó. Tá? Então, ele traz essa explicação. Então, a criança, ela vai fazer o quê? Identificação por conta própria. Eu posso até contar um conto de fadas para ela, explicar a minha interpretação, mas ela vai fazer a dela. Cada um vai fazer o seu. Tá? Então, ela vai aprender aqui vínculos de gênero, a presença aqui do mal, do bem. Então, vocês vão vendo aqui, depois ela vai trazer aqui uma análise da Cinderela e das fadas, tá? Muito interessante, que volta-se aqui a descoberta da narrativa popular, aos valores da sabedoria, tá? Faz aqui, principalmente na França, no século XVII, vem essas produções aqui, trazendo, a questão do herói, do humilde, do doméstico, e que retratava o quê? Aquela realidade, aquele momento. A fada madrinha, casaco príncipe. Tem mulheres que até hoje querem ainda achar o príncipe. Que tem algumas narrativas que o texto traz, bem interessante. Ele traz aqui alguns recortes. Na mulher, a beleza é um raro tesouro. De admirá-la, ninguém cansa jamais. Mas chamamos de graça algo que mais. O valor ainda tem prata ou ouro. Foi o que a Cinderela ofertou à madrinha, dando-lhe
trato e instrução, tanto que dela fez uma rainha, né? Então, existe aqui o perdão, o ódio, o amor, tá? E ao final nós temos então as considerações finais do artigo, que ele vai trazer aqui a questão do caráter dos contos, tá? É um gênero de magia, de fantasia, de obra literária, o olhar aqui do diálogo, da literatura, da psicanálise, a semiologia, que é a construção da função semiótica, que é a materialização do mundo a nível neurológico. E aqui alguns autores, né? Coelho, Benjamin, Freud, o Jung, que eu falei, tá? A Cinderela e as Fadas, né? E esse trabalho ele tem como estimular a análise dos valores éticos clássicos modernos, tá? Aqui a investigação da educação, do ensino. Ele traz aqui uma série de questões. Eu, particularmente, eu achei esse artigo muito interessante. Pessoal, alguma questão? Daí eu vou explicar os slides. Alguma questão? Eu achei legal, professor. Eu já falei antes, né? Mas essa coisa de abrir uma janelinha, na verdade, né? Então, se a gente parar para pensar que a literatura de fruição, né, do texto literário para o adulto, se tiver esse degrau aí, no caso nós professores, né? Esse degrau solidificado, que a criança descubra esse apelo literário que tem os contos, que tem as histórias, todas as narrativas, excepcionalmente as infanto-juvenis, né? Elas têm absolutamente um micro-universo de todo o aspecto literário. Então, por isso que eu achei bem legal e a gente tem, assim, não só ferramentas, como, na verdade, um grande baú de recursos para utilizar. Por exemplo, o dia que quiser trabalhar uma moralidade, vai lá buscar um conto, um comportamento, deve ter outro conto, um determinado tipo de característica de um determinado personagem pode ser explorado, ou seja, é um material sem fim que a gente tem acesso, e eu não tinha essa noção que a literatura infanto-juvenil é esse degrau mesmo, né? Aí vai chegar um adulto que ele vai ter todas as capacidades, por exemplo, que hoje que eu estou sentindo que eu tinha. Eu até pouco tempo atrás eu não tinha essa percepção do texto literário, até onde ele pode alcançar. Então, a minha leitura era mais superficial, ela era assim, eu aprendi a ler pragmaticamente, né, da lei objetiva, o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode, mas era assim, muito fechado, e a literatura é exatamente ao contrário. Ela é essa chave para você ter acesso a esse universo, mas esse universo, ele vai várias direções. Então, a literatura infanto-juvenil, excepcionalmente, é um degrau, assim, sensacional, inclusive para nós adultos, né? A professora mesmo falou que tem muitos adultos que só leem literatura infanto-juvenil, talvez até por esse caráter lúdico que falta. Hoje o mundo está precisando de poesia, está precisando de coisas mais sutis, né? De sentimentos mais elevados. Então, a literatura infanto-juvenil, ela é realmente uma coisa assim que me chamou muito a atenção, e eu não sabia da grandeza desse universo aí. Achei bem legal. Pronto, falei. Eu tenho algumas críticas em relação a essa questão assim. Nós temos que mostrar a realidade para a criança, né? Mostrar a realidade para a criança. Então, eu vejo assim, não. Um pouco de ela precisa acreditar em Papai Noel ainda. Tá? Ela precisa acreditar em Coelhinho da Páscoa. Tá? Ela vai ter a vida inteira para lidar com a realidade depois, né? Exatamente, a criança, ela precisa, Piaget coloca isso muito bem, o próprio Freud e tantos outros autores, da questão da fantasia. Então, a criança, quando ela se veste de super-herói, quando ela se veste de fada madrinha, quando ela se veste de bruxa, isso tudo, ela vai trabalhar esse jogo. Dentro do psicodrama, nós trabalhamos o quê? A questão da dramatização. Então, o paciente traz uma história. Que ele perdeu o pai dele, sei lá, e você começa a montar essa história.
E ele vai viver essa história novamente, tá? Ele vai viver, a partir do momento em que ele vive aquela história, ele alivia as emoções. Quando você está passando por um problema, você conta para um, conta para outro, conta para o outro. Aí quando o outro pergunta, você pensa assim, eu não quero mais falar disso. Porque você já aliviou, né? Você já aliviou, já tirou aquela emoção, aquela tristeza. Tá? Então, a criança, ela precisa, o adolescente, ela precisa trabalhar essa questão, tá? Do faz de conta, dos papéis, dos diversos papéis sociais aqui, para ele trabalhar a questão também da personalidade dele. Quais são os papéis? Por isso que hoje, se vocês olharem o BNCC da educação infantil, vocês vão verificar lá que é o quê? É só através de vivência. As escolas infantis, elas devem ser trabalhadas a partir do quê? De espaços onde essa criança ela vai criar. Nós vamos ter aí o trabalho das linguagens, que nada mais são do que o quê? Os arquétipos. Então, tem que materializar para a criança, tem que materializar, não pode trabalhar bonequinho, estereotipos. Sabe, pessoal, vamos com calma, tá? Não, nem tudo céu e nem tudo terra, tá? Bom, vamos aos slides, se alguém tiver mais alguma questão, tá? Aqui os arquétipos, os mitos, né? Mais próximos do que podemos imaginar. Gente, se você entrar nos gibis, você fica louca. Os heróis, tá? Então, o que são arquétipos? São imagens universais que acompanham o homem, tá? E que cristalizam no inconsciente coletivo. Tá? Então, nós vamos além do inconsciente individual. Quem traz essa discussão do inconsciente coletivo não é Freud, tá? Não é Freud. É Jung, Carl Jung, tá? Eu tive uma grande tendência na minha vida para ir para Jung, daí acabei ficando no psicodrama, tá? Eu gosto muito de estudar os arquétipos. Aqui a questão emotiva, né, dos arquétipos, as imagens universais. Gente, o maior exemplo disso... Então, a diferença principal, o arquétipo, ele é coletivo, e o estereótipo, ele é individual, né? Isso. Ah, tá. Você vai... O que é o estereótipo? É aquele modelo que você cria. Então, que o estereótipo, às vezes, ele está muito ligado ao pecado, à moral, por isso que tem muitos estudiosos que criticam, né? Pessoal, então, o que é o arquétipo? Ele é uma imagem. O que é um mito? É a maneira como eu coloco aquele arquétipo, tá? O mito nada mais é do que não é uma verdade. É um modelo. Tá? É uma violência, pode ser uma traição, pode ser um incesto, pode ser uma situação da história, é um mito. As Brumas de Avalon, quem já leu? Nossa, eu já li há muito tempo atrás, do Rei Arthur, né? Aquelas... É muito legal. Eu nem sei se eu lembro mais. São 4 livros, né? Então, as Brumas de Avalon, elas trazem muito bem isso. Arquétipos e mito, né? Até os games têm mito e arquétipos, gente. A história em quadrinho tem, os contos tem, os filmes tem, os games tem, os joguinhos tem. Todo jogo tem o quê? Regras, tá? Por mais que tenha mitológicos, o game, o poder, eu já joguei game. Hoje eu não jogo mais, mas ele é cheio de regras. Qualquer joguinho que você baixa aqui no celular vai ter uma regra.
tá? Então, a mitologia, ela não é impotente. Por isso que a psicanálise, e o Jung, que não foi o Freud, mas o Jung, ele estudou a psicanálise, tá? E foi para os arquétipos, porque ele colocou muito bem que os arquétipos e mitos, tá? Eles trazem uma coisa muito forte na personalidade hoje dos estudantes. E se nós avaliarmos o mundo hoje, o mundo contemporâneo, quais são os modelos de herói que essa juventude tem? Então, a jornada do herói, um mundo comum ou um cenário? É uma proposta de aventura ou um desafio? A existência de um mentor. Geralmente, o herói, ele tem o quê? Um mentor, uma pessoa que vai orientar ele. Tá? O mentor é isso. Tá? O desenvolvimento de habilidades, né? O herói, ele é o bom, né? Ele é o último biscoito, quer dizer, ele é o pacote inteiro de biscoito. A tensão, a apoteose, o confronto final, o retorno, a emancipação. Então, nós vamos ter aí o Hércules, né, e tantos outros aí em relação à questão do herói. O que ele é, o herói? Ele é um personagem que simboliza o quê? O eu. Então, é isso, né, que a psicanálise e o Jung, principalmente, eles vão trazer. O que esse herói está passando? Para a construção da personalidade desta criança, deste jovem. Dentro do quê? Do id, do ego e do superego. Tá? Então, quem é esse vilão? Pessoal, né? Não é essas novelas da Globo aí que tem vilões. Eu não assisto faz muito tempo, mas às vezes eu escuto. As pessoas ficam tudo torcendo para aquele vilão se dar bem. Quem é o vilão hoje para nós? É o traficante, é o assaltante, é a pessoa que mata. Hoje, o número 1 de mortes, a causa número 1 de mortes no Brasil de jovens é o homicídio, gente. Tá? Então, vejam bem, é essa análise que eu gostaria que vocês fizessem. Que arquétipos e mitos, essa estrutura da personalidade dos nossos estudantes estão sendo construídas? O id, o ego e o superego. Isso é muito grave. Isso é muito grave. A sociedade, ela deveria de parar e discutir essas questões. E muita coisa ser proibida. Ser proibida. A questão aqui do vilão, os aliados, tá? O mentor ou o mago, que é o arquétipo de si mesmo, ele organiza a totalidade. Tá? O mentor, o mago pode ser o quê? O mágico, a fada madrinha. Então, a bruxa foi lá, transformou todo mundo em sapo, vai lá a fada madrinha e transforma todo mundo em rainha, em príncipe, em pessoas novamente. Ô, professora, posso fazer pergunta? Pois não. A questão do ânimos e ânima, né? Uhum. Ânimos é interna e ânima é, sei lá, é externo. É o coletivo também, né? Mais ou menos isso, né? Isso. É isso aí. Gente, olha, quem gosta dessa área, é uma área de contos é uma área muito profunda, tá?
Olha, ontem eu fiquei acho que uns 2 dias estudando e vendo algumas coisas, né, para eu passar para vocês, né, porque eu também não quero sair muito do foco da parte pedagógica aqui. A mitologia, então os mitos, os modelos prontos, os contos têm muito disso. Modelo de mulher, modelo de homem, modelo de herói, modelo de ladrão, a cultura, a grega, a romana, a celta. Gente, olha, é muita coisa, né, pessoal? As fábulas, a lição, as fábulas, elas têm sempre uma lição de valor. Conto de fadas, então você vai ter lá a mistura da mitologia ligada a uma cultura. A questão aqui de um tempo atrás, era uma vez. Ai, ai, tem criança que fica esperando, né? Era uma vez. A mitologia e os contos de fadas aqui são narrativas, como nós já vimos, ligadas a valores, ao mundo moral, ético, ameaçador, assustador. Podem assumir aqui um papel, né? Vários papéis de conflitos. Tá? A cronologia, que é a questão aqui de mostrar a consequência, a Idade Média, a fada, né, que é o destino, a natureza, a origem das fadas, as culturas celta, germânica, o nórdico, o anglo, né, a questão suposta aqui da Sacha, as fêmeas. Daí tem várias discussões aqui. Será que fada é sexo feminino, masculino? E tem um monte de coisas aí que dá para ser discutido. Nós vamos ter aqui na França, né? Eu trouxe um pouco, de alguns países. É claro que se eu trouxesse todos, nós íamos longe aí nessa discussão. No século XV, XVI, XVII, na França, houve o quê? Foi reescrito por Charles Perrault, né? Que fantasticamente ele reescreveu aí a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, a Gata Borralheira, o Polegar, o Borralho, né? A Mamãe Gansa. Ai, gente, essa Mamãe Gansa é para acabar. A questão aqui das meninas, as carochinhas, né? Que fazem parte da Mamãe Gansa. Meu Deus, né? Ele é um mito hoje mundial, né? Os contos de fadas reescritos por Charles. Aqui nós vamos ter no século XIX, na Alemanha, o Grimm, né? Os irmãos Grimm, que eles trouxeram aí o flautista, Rapunzel, João e Maria, Branca de Neve, a Cinderela, o Chapeuzinho Vermelho, também, né? São clássicos indiscutíveis. Na Dinamarca, a Dinamarca também teve, né, uma grande influência no século XIX sobre a questão dos contos de fadas. 200 contos infantis, o Dia Internacional do Livro, também, que foi criado na Dinamarca, 2 de abril, e o maior prêmio, né, que foi a Dinamarca ganhou, que é o do Christian Andersen, né? Hans Christian. A questão aqui da Inglaterra, o século XIX, nós vamos ter aqui o professor Lewis Carroll, né? E ele traz aqui Alice no País das Maravilhas. A Alice no País das Maravilhas é um conto que já foi reescrito e contado e dramatizado e teatro, né? Várias vezes. Tá? E ele traz aqui a crítica à Inglaterra, né? Alice no País do Espelho também. Tá? Eu nunca me aprofundei nesse conto, né? Eu conheço mais o Alice
no País das Maravilhas. Então, existem algumas críticas aí. Aí nós vamos ter aqui o Patinho Feio, de Andersen, o Soldadinho de Chumbo, a Pequena Sereia. Eu conheço todos esses contos, até porque eu sempre trabalhei bastante com criança, né? A Roupa Nova do Imperador, a Princesa e a Ervilha, que eu contei na aula passada. A Pequena Vendedora de Fósforos, né? Eu acho muito interessante, ela traz aqui várias discussões, né? Dá para fazer nesse conto. E aqui, a fábula de ganhar dinheiro, né, gente? A Disney agora tá lá, né? Toda fechada lá, né? Tá trancada. É isso aí. O Elias Disney, né? Ele deu tiro e atirou certo. Fez aí acho que não tem, né? Ninguém conseguiu a grandeza que é a Disney, né? A Branca de Neve, a primeira longa-metragem dele, e depois girou aí uma indústria milionária, Cinderela. Então, é o que eu já coloquei anteriormente, o conto de fadas, ir à Disney. Não existe faixa etária, né? Não existe. A minha irmã foi para a Disney e ficou. Eu nunca fui para lá, né? Pelo amor de Deus, parecia uma. Voltou enlouquecida, tá? Então, e claro, né, pessoal, se nós fizermos uma análise, né, os Estados Unidos é um país altamente capitalista e ninguém investe em nada se não for para ficar milionário, né? A estrutura do conto de fadas aqui, né? Isso nós já trabalhamos na aula passada. Então, eu vou ter aqui a situação inicial, que é a aspiração, o desígnio, a viagem, a jornada, os conflitos, os desafios, os elementos, quem vai ser o protagonista, o antagonista, o herói, a heroína, o mágico, o motivo. E, pessoal, eles são instigantes. Você fica ali, igual Branca de Neve. Eu já assisti várias versões da Branca de Neve. E cada vez que chega a hora de o príncipe chegar lá, né, e salvar a Branca de Neve, eu fico ansiosa. Ô, professor, a gente nota semelhança também com a própria mitologia grega, né? Porque essas coisas da jornada do herói começou lá com a mitologia grega, e acho que esse modelo, né, da mitologia grega que foi passando. Acho que a mimes aristotélica fica bem objetiva aí também, né? Fica. Sim, né? A mitologia grega, ela nos acompanha até hoje. Tá? Não dá para enterrar, né? A estrutura do conto de fadas, aqui o conteúdo simbólico, atemporal. Por que ele é temporal, né? Meu Deus, em pleno século XXI, eu vou pegar um livro da Cinderela e vou contar para uma criança. E ela vai ficar assim, né? Estarrecida. É atemporal, não existe tempo. Não existe tempo e espaço para um conto de fadas. A utilização dos arquétipos que nós já vimos da mitologia, do valor moral, ético, como lidar com as situações de conflito. Uma cena muito forte para mim é quando os anõezinhos, né, querem salvar a Branca de Neve. Eles começam a conflitar, aí eles tentam colocar ela dentro de casa, ela não entra, e começa aquela discussão entre eles, né? A questão aqui do sentido, dos conceitos éticos abstratos, a questão da subjetividade, da imaginação, do simbólico, dos problemas da natureza, que eu posso estar discutindo aí nos contos de fada. Ele permite uma terceirização de conflitos. Quer dizer, eu jogo os conflitos para o conto de fadas.
Eu tô lá cheia de problema. Ah, eu vou assistir um conto, né? Vou ler um filme, vou ler um livrinho. Opa, deixa meus problemas para lá, eu vou terceirizar os meus conflitos aí. A fala dos problemas, a relação de confiança do personagem. Se você pegar cada conto de fadas e fazer uma análise, isso você pode fazer com os teus estudantes. Qual é o personagem que você tem mais relação? É com o vilão? É com o herói? Ou é com o bonzinho? Ou é com o safadinho? Então, tudo isso você vai fazer uma análise. E hoje existe, não só hoje, há muitos anos, muitos psicólogos trabalham uma sessão através de um conto de fadas. Ele começa a sessão terapêutica lendo um conto de fadas e, ao final, ele pergunta para o paciente: com qual personagem você se identifica? E daí, né? E daí aí a terapia pega fogo aí, dependendo do herói que ele escolhe, tá? Então, a criança, ela precisa, né? Quando eu falo de criança, aqui eu estou falando da criança, do adolescente, induzir aqui, o adulto deve induzir, trabalhar aqui, interagir com a criança na questão da interpretação. Ética e moral, né? Um consenso sobre a ética e moral, os parâmetros curriculares. E hoje, além dos parâmetros curriculares, eles têm muita coisa boa, e hoje nós temos lá na BNCC também, né? A ética diz respeito ao eu, à moral. Eu acho que os parâmetros, eu deixei aqui os parâmetros curriculares, porque são uns livrinhos que tem muita coisa boa que dá para nós procurarmos aí, né? O que é a ética? É o estudo do juízo, se refere à conduta, tá? A moral é a regra, né? Então, eu fui lá e mexi em alguma coisa que não me pertencia. Eu tive um ato imoral, eu quebrei aquela regra. Então, quando a rainha começa a perseguir a filha do rei, ela está quebrando o quê? Uma regra. Tá? Então, tudo isso eu vou trabalhar a ética e a moral o tempo inteiro nos contos de fadas, porque eu vou perceber os sentimentos, a questão clara, a relação de mundo, a compreensão dos resultados. E aqui a escolha de vida, o ódio, a inveja, o orgulho, a vaidade, o amor, a bondade, e assim vai indo. A criança, ela vai trabalhando aqui o que deve, o que não deve, o que é certo, o que não é. Ela vai desenvolver os aspectos do desenvolvimento dela, a questão afetiva, cognitiva, psicológica, social, as percepções, tá? Pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho muitas histórias em CD, por isso que eu deixei ali. E eu uso principalmente para estudante autista, né? Principalmente para estudante autista. Eu tenho vários clássicos em CD. Claro que hoje você pode baixar na internet e tudo, mas eu gosto mais com o autista, eu uso mesmo o aparelhozinho com CD. Tá? Histórias lidas, né? Essa história ali está errada, com H. Vídeo, reprodução, dramatização, trabalho individual, rodas de conversa, músicas, desenhos, registros escritos, que nós já vimos. E o que você pode fazer? Elaborar um projeto. Trabalhar o projeto pronto ou construir com os estudantes. Escolher o conto, descrever as estratégias, leitura. Hoje eles adoram gravar vídeo, dramatizar a questão ética, moral, aqui trabalhar a questão dos resultados, trabalhar junto com o estudante,
E nós temos aqui o livro do Bruno, né? A Psicanálise dos Contos de Fada, tá, pessoal? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguma Nossa, pergunta? isso aqui é uma ponta do iceberg, né? Então vamos lá. O que vocês aprenderam hoje? Só um pouquinho. O que vocês aprenderam hoje? Se vocês têm alguma sugestão, né? Se vocês têm alguma sugestão em relação à aula, o que vocês acharam, né, de discutir o conto de fadas nessa visão da construção da ética e da moral? O que vocês pensam a respeito disso? Quer falar primeiro, Rafa? Fala, Rafael. Pode começar, André, pode começar. Então tá. Ó, professora, eu acho que a gente tem em mente que a gente vai enfrentar grande desafio de encantamento dos alunos, né? Por isso que essas estratégias aí que a professora acabou de mostrar, elas são fundamentais, porque se a gente não tiver isso no bolso, assim, para poder tirar na hora H e proporcionar esse encantamento para as crianças, aí talvez o nosso trabalho vai ter um efeito muito mais expressivo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a analisar a própria literatura como ferramenta, e ela é linguística, ela é moral, ela é estrutural, ela é interdisciplinar, multidisciplinar, porque eu acho que essa questão linguística ela vai entrar em todas as áreas, né? A gente deveria ter em mente que a gente tem que transbordar esse universo dali, da nota, do trabalho daquela aula, do tempo de duração da aula. Então, isso é um trabalho que deve começar no começo do semestre e acompanhar. Ele tem a solução de continuidade dele, não é de uma aula para outra, de um tema para outro. Eu acho que essa transição ao longo do semestre, que a gente consegue passar isso para os alunos, a forma de perceber esse universo que ele vai lidar com a vida real, né? Que a gente quer transformar ele num cidadão crítico. Então, se ele consegue, através da literatura, por isso que eu estou despertando agora como uma ferramenta que eu nunca tinha percebido. Na verdade, eu sou professor de inglês, eu trabalho com temas, né? E eu sondo o aluno e vejo qual é o universo de temas que o aluno vai ter interesse, vai se despertar, e vai se aprofundar nas pesquisas, vai trazer dúvidas, enfim. Então, professora, eu estou particularmente feliz de ter percebido que esse estudo que nós estamos fazendo, como eu falei, a ponta de um iceberg, exatamente por isso, porque agora com a ferramenta, aí a gente tem uma possibilidade muito maior de abranger um universo maior também, né? Às vezes a gente consegue identificar problemas que vão fora da sala de aula, né? E que acabam interferindo. E se a gente conseguir, de alguma forma, sanar esses problemas, concentrar o aluno naquelas atividades lúdicas, principalmente, né? De mostrar para ele que o universo da leitura é um universo maravilhoso, que deve ser descoberto, que deve ser conhecido, que está tudo na mão dele. De repente ele vai ver os tesouros que passam pelas mãos dele e vai despertar e vai conseguir, de uma forma, usufruir muito mais e vai refletir em todas as matérias, no comportamento desse aluno, em casa, na escola. Eu acho que é tudo uma coisa do processo educativo, né? Que nós, professores, eu estou vendo cada vez mais essa responsabilidade na mão de mudar um destino de uma criança que vai ser ou problemática, ou vai ter problema de relacionamento o resto da vida, ou não, ela vai aprender a interagir com ela mesma e com o próximo de uma forma que ela tenha capacidade de se tornar um crítico e, ao mesmo tempo, capaz de perceber o papel que ele tá cumprindo. Então, eu achei, assim, legal pra caramba. É isso aí que eu queria falar. Vai lá, Rafael. A Amanda tá por aí? Tá, né? Cadê a Amanda? Ela tá quietinha. Não tá. Não? Não. Bom, para mim, eu tenho uma... Eu acho que ela tá, tem uma ali, ó. Oi. Eu tenho um relacionamento, assim, com esse tipo de literatura um pouco diferente, porque não é exatamente aquilo que eu quero trabalhar, né? Não é exatamente naquela área, mas, ao mesmo tempo, assim, continua sendo muito válido, porque, digamos assim,
pode ser que não seja o objetivo da minha vida, mas eu vou ser professor e eu vou acabar, por algum tempo, pelo menos, ensinando a jovens e crianças, e eu vou ter que cumprir esse papel. E se eu não cumprir assim, eu vou ter que cumprir mais para frente, talvez até mesmo como escritor ou como pai, quando eu for, de criar esse interesse pela literatura mesmo, né? Então, é muito relevante, assim, todos esses assuntos. Muito, muito, muito bacana. Uhum. Pessoal, então, né, eu acho que o conto de fadas, ele é muito profundo, tá? Acho que cada vez que eu vou estudar, né, mais sobre o conto de fadas, que eu vou me aprofundar, né, em relação ao conto, eu vejo o quanto que ele é profundo e o quanto que ele influencia os nossos jovens, as nossas crianças. Então, tanto o André quanto você, Rafael, vocês trouxeram questões bem relevantes. Então, nós temos um compromisso. A literatura, ela tem, sim, um compromisso de encantar, de trazer a questão do prazer, mas ela tem um compromisso aqui de formação. Desde nós vimos desde lá na primeira aula, de formação de opiniões, tá? De formação de personalidade, da formação total e íntegra dessa criança e desse adolescente. Pessoal, mais alguma questão, alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão? Como que está indo as aulas para vocês? Eu particularmente, eu tô triste pela distância, professora, mas eu estou muito satisfeito pelo conteúdo, pelas discussões. As aulas, para mim, têm sido maravilhosas. Eu tenho adorado todas as aulas, já tive a oportunidade de agradecer ao coordenador e os professores. Eu sou incansável em reconhecer o trabalho legal que vocês todos estão fazendo e está refletindo. Eu acho que, eu falo por mim, né? Eu adoro ficar falando essas coisas, porque eu acho que quanto mais a gente conhece, mais fica estruturado isso, né? Que é a verdade. Eu estou expressando a minha gratidão de estar tendo toda essa leitura que eu estou tendo. Eu estou abrindo um universo novo, abrindo perspectivas novas, então eu acho que eu estou atingindo os objetivos. Gostaria que todos os meus colegas estivessem sentindo o mesmo, porque para mim está sendo muito legal e eu estou adorando bastante. É isso aí, André. E você, Rafael? E a Amanda anda sumida, né? Será que a Amanda está com algum problema ou está desmotivada? A gente vai dar um jeito na Amanda aí. Vamos ligar ela na tomada, vamos dar um jeito nela. Deu embalo. É que a Amanda tem filho em casa também, estudando, né? Não é fácil. Vai lá, Rafael. Prof, eu tô... Assim, questão de aula, assim, não... Acaba, assim, que a gente perde um pouco, mas não perde muito, porque nossos conteúdos permitem que a gente possa fazer aula virtual, assim, assim como faria na sala de aula, né? Mas eu tenho gostado, tem dado certo, tem dado para estudar, não estamos perdendo conteúdo, então eu estou satisfeito, sim, com como as aulas estão se desenrolando. Fica dormindo até mais tarde, né, Rafael? Ó, deixa eu parar a gravação aqui, eu vou parar agora para